futuro universitário, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, que é o cursinho preparatório para o PAS, o EMA, Enem. Meu nome é Lízia Adriane e eu estarei dando para vocês mais uma aula sobre redação no Enem. E hoje nós vamos entender as orientações finais para uma redação de sucesso. Se você tiver acompanhado todas as aulas anteriores, você vai perceber que para fazer uma redação eu também preciso, mais do que técnica, de estratégias. E nessa aula de hoje vou ensinar para você quais são as melhores estratégias para que você consiga aproveitar e otimizar o seu tempo, utilizando toda a técnica aprendida até aqui. Primeiramente, quando a gente fala de fazer a redação, a gente está falando sobre estratégia de texto. Isso mesmo. A estratégia tem a ver com aquilo que o aluno se disponibiliza para fazer e a forma como ele faz a gestão do seu tempo, da sua energia e do conhecimento que ele tem em mão. A primeira coisa que o aluno precisa entender é que, antes de ele fazer a redação, nesse período aí que antecede ao dia da prova, ele precisa buscar fontes de leituras variadas e de qualidade. Um aluno que vai fazer uma prova desta envergadura não pode deixar de estar conectado às principais noções, notícias e, às vezes, viu, até memes, porque isso vai servir de pressuposto para a prova e vai servir também de embasamento para a sua redação. Então, busque livros, revistas, sites, jornais confiáveis. Faça, além disso, também leituras de livros que não sejam tão reais, sejam livros ficcionais. A literatura tem o poder de abastecer a realidade. Afinal de contas, tudo que é matéria da literatura acontece na vida real. Então, a maneira pela qual você pode relacionar jornais, revistas, histórias e todas as ficções no geral servirão para que você relacione isso muito bem. Além disso, você precisa ficar atento e com maior poder de conexão dos assuntos que são trabalhados em sala de aula. O Enem, como o próprio nome já diz há muito tempo, é um ensaio para a vida. Então, você vai precisar reunir todo o repertório aprendido ao longo da sua formação. Inclusive, a segunda competência diz para nós que esse aluno precisa entender o tema e relacioná-lo às várias áreas do conhecimento. Então, tudo aquilo que ele adquiriu em história, filosofia, sociologia, geografia servirão de embasamento ali para a sua redação. Inclusive, certas condições históricas, certas referências históricas servirão de base para a explicação, servirão ali de causa para a existência de certos problemas. Vou dar um exemplo muito básico. Se o tema cair sobre infraestrutura, o aluno que tiver assistido muito bem e entendido sobre as aulas de urbanização brasileira, ele vai entender que muitas causas do trânsito ou muitos problemas que acometem as vias urbanas são em decorrência do processo de urbanização, um assunto que talvez você aprenda lá em geografia. E aí você pode automaticamente colocar na sua produção. Se o tema, por exemplo, for sobre vício, sobre dependência, por exemplo, ou até sobre o uso de redes sociais, você vai utilizar de elementos da química ou de ciências que você aprendeu ao longo da sua formação. Visto que ao você dizer que os jogos online, eles trazem, né, uma ativação maior de dopamina, na hora que você coloca, né, palavras científicas aprendidas naquele contexto ali, mais técnico, isso também vai servir de embasamento. Então, foram dois exemplos que eu falei para vocês de matérias, de disciplinas curriculares que vocês poderão aproveitar muito bem para compor a redação. Além disso, você precisa também sempre estar atento aos dois lados, né, aos dois pontos de vista, sempre em uma discussão. Afinal de contas, o nosso horizonte argumentativo não é feito com uma opinião unilateral. Você precisa ouvir todos os lados envolvidos dentro dessa opinião, a fim de que você obtenha ali um caminho para seguir.
É bem verdade que a gente está vivendo hoje um momento muito crítico dentro da nossa história mundial, que é o avanço das redes sociais. E parece que todo relacionamento e todas as relações que estão imbricadas dentro desse universo virtual nos tendem, nos inclinam a fazer parte de um nomezinho que a gente chama de maniqueísmo, que é o bem ou o mal. E aí você, às vezes, com o fluxo de informação acelerado, não tem tempo de discernir o que é o bem e o que é o mal. E você acaba ouvindo, né, as opiniões que já estão postas e inclinado e tentado a seguir um dos lados. Mas amplie os seus horizontes e não deixe, né, que as opiniões prontas façam parte da sua argumentação. Estude, escreva, questione, refute as ideias, a fim de que você amplie o seu universo argumentativo. Além disso, você também poderá descobrir, além de novos recursos para auxiliar, outros interesses, como, por exemplo, escritores, legitimadores, uma nova ideia, projetos, inclusive conhecer os ministérios do país. Talvez você não saiba das iniciativas ou dos programas brasileiros já existentes para as problemáticas. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente hoje não é só chamado de Ministério do Meio Ambiente, ele é chamado de Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. Olha que interessante. Então, o Brasil, desde 2016, já tinha no seu projeto uma preocupação com o que nós estamos vivendo hoje, que é um processo de adaptação climática. Hoje nós temos uma alteração intensa na qualidade do ar, na temperatura, no equilíbrio térmico, nos nossos biomas. E o Brasil já tem várias iniciativas relacionadas a essa adaptação do clima. E não sei se você sabe, mas o clima consiste numa característica que é permanente. E se ele está variando, é porque existe algum problema que está desequilibrando a sua estrutura. Então, o Brasil já tem pensado sobre isso. E aí, de repente, se cair alguma coisa sobre o meio ambiente, o aluno, já com base no conhecimento e na busca, nas pesquisas que ele faz para fazer a redação, ele já consegue entender que o Brasil apresenta essas iniciativas. E um outro detalhe também muito importante é que a maior parte dos problemas brasileiros não tem uma problemática relacionada à legislação. Ou seja, nós temos leis para praticamente tudo. O Brasil não carece de uma legislação. A nossa Constituição é uma das, que a nossa Carta Magna é uma das mais pródigas do mundo, ou seja, uma das mais completas. O Brasil apresenta diversas políticas sanitárias que não tem em nenhum lugar do mundo. O Brasil também possui várias políticas relacionadas à criança, às pessoas com deficiência, aos refugiados, às pessoas privadas de liberdade, aos indígenas, aos quilombolas, políticas relacionadas à alimentação, políticas relacionadas ao SUS, que é um dos grandes sistemas de saúde do mundo, um dos mais completos. O Brasil apresenta o maior identificador de dados, que é o nosso IBGE. Inclusive, grandes nações do Oriente buscam profissionais do Brasil para fazer os seus cadastramentos. Então, o Brasil não necessita tanto de legislação como às vezes o aluno propõe na redação, né? Aí é falta de lei. Não necessariamente. O que talvez hoje o Brasil necessite de mais leis é relacionado à tecnologia. Mas adivinhe, o Brasil é o único país que tem a Constituição da Internet, que é a legislação denominada como Lei Marco Civil da Internet. Os outros países não têm isso, e a Lei Marco Civil foi extremamente elogiada em 2014, né, no ano da sua produção, por vários representantes do mundo e que já tem um processo digital muito mais avançado do que o nosso. E aí, além disso, você precisa, né, fazer post-its em seu quarto. Eu sempre oriento isso aos alunos que esse é o momento de vocês estudarem para fazer redação. Não existe um produtor que queira fazer uma redação de qualidade se ele não estuda, se ele não escreve, se ele não fixa o conteúdo. E aqui eu dou mais uma dica a você. Aprenda uma técnica acadêmica que você vai fazer lá na universidade, mas que você já pode adiantar isso, que é a técnica chamada de fichamento. O que é fichamento?
Você vai ler os materiais e vai fichar, colocar em fichas as partes principais. Quanto mais informações você faz à mão, mais o seu cérebro trabalha e é ativado para isso. Um detalhe, não faça isso digitado, faça à mão, porque no dia da prova você vai precisar fazer tudo à mão. E existem ativações diferentes e comandos diferentes quando você escreve e quando você digita. Depois você vai fazer vários esqueletos, né? Se você não conseguir treinar todos os temas que você deseja, faça esqueletos e em seguida peça um profissional para corrigir a sua redação. É importante que você não negligencie essa parte. E além disso, depois que o profissional der o seu resultado, né, fizer a sua avaliação, você também precisa fazer a reescrita. A reescrita te ajuda a ter mais consistência. Alguns alunos estão muito preocupados em só escrever, mas a reescrita é fundamental, porque nela você corrige todos os seus erros e você não comete isso nas redações que vão vir e principalmente na redação final. Além disso, é preciso alguns pontos mais de ordem socioemocional para você também. O primeiro é sobre ter calma. E eu costumo fazer o meu dístico sobre isso. O que é? Se o tema for difícil, não se desespere. E se o tema for fácil, aí é mesmo que você não tem que se desesperar. Por quê? Muitos alunos tendem a, na hora de visualizar um tema que é fácil, esse aluno fica tão afoito, tão nervoso, e na verdade ele fica tão alegre porque o tema é fácil, que ele acaba se atropelando. Conheço muitas situações que eu poderia dizer aqui para vocês, de alunos brilhantes e que amaram o tema da redação, mas que por achar tão fácil, negligenciaram, né, o cuidado, o trato, ou então foram com muita apreensão e fizeram ali algumas partes incorretas e tiraram menos que 900. Então é sobre ter calma. O tema do Enem não vai ser um tema fora de uma realidade do Brasil. O tema sempre vai trazer pertinência, atualidade, acessibilidade e outra. Não caiam numa pilha que vai surgir aí ao longo desse processo até o dia, de ficar tentando adivinhar o tema. Aprenda a escrever. Quanto mais você aprender a escrever, mais você vai ter segurança de escrever quaisquer temas que vierem, né? Nenhum tema vai ser aí motivo do seu temor. Você também precisa entender que o planejamento não é uma perda de tempo. Pelo contrário, esse planejamento, ele é investimento de tempo e ele vai fazer com que você não se perca dentro desse processo e, além de tudo, vai fazer com que você não escreva às cegas. Sabe o que é escrever às cegas? Eu pego a folha e vou escrevendo a ideia que vier. Não espere que a inspiração venha. Lembre-se que a redação, ela é um produto de transpiração e não de inspiração. O que eu quero dizer com isso? Transpirar significa atividade. Então, quanto mais você se planejar, mais você vai ter chances de lembrar o que você estudou, vai te dar mais segurança, mais tranquilidade. E acredite, isso já é 75% da redação. E isso vai ajudar você também a não travar caso o tema seja muito, muito difícil, o que não vai ser para um aluno que treina e para um aluno que vai pensar ali estrategicamente. Depois, é importante que eu também frise para vocês a importância da força de conexões. Falei anteriormente, já na aula de hoje, que você precisa entender quais são as relações e aquilo que você aprendeu pode servir ali de embasamento. Aprenda por eixo. Quais são os grandes eixos que nós estudamos aqui? O eixo ambiental, o eixo social, que dentro do social envolve educação, segurança, trabalho, infraestrutura, telecomunicações. Além do eixo cultural e social, nós temos o eixo ambiental. Temos o eixo tecnológico e temos o eixo de minorias e cidadania. O tema vai perpassar por um desses eixos. Então é importante que você retire dali o melhor de cada eixo, porque se você souber uma característica concernente ao eixo, você consegue resolver quaisquer problemas. Vou dar um exemplo muito básico.
No tema em que foi sobre os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais, que não era um tema que envolvia só indígenas, muita gente se deu bem, porque havia aprendido uma redação sobre indígenas. Então, as mesmas características, os mesmos desafios que a população indígena passa, são os mesmos que que as comunidades tradicionais também vivenciam. Então, se você fizer essa conexão, você vai conseguir ali manter a calma, não se desesperar e fazer uma redação de qualidade, uma redação muito boa, por sinal. Depois, você também precisa otimizar o seu tempo. O que significa a palavra otimizar? Tornar esse tempo de qualidade, esse tempo muito bem dividido. Alguns alunos, às vezes, marcam muito tempo na redação. Eles passam das 5 horas e meia que vão ser dadas a vocês no primeiro dia, tem aluno que passa mais de 3 horas ali e esquece, né, as outras partes. Não faça isso, divida a sua redação em momentos. Na hora que você abrir a sua redação, veja qual é o tema da redação, planeje. Depois, vá fazer questões, né? Comece pelas questões mais fáceis, pelas questões de imagem, né? Responda 5, depois volte para fazer a redação. E assim sucessivamente. Há alunos que se concentram tanto na redação que quando vão fazer as questões já estão ali esgotados, né, mentalmente. Sempre façam o trabalho de compressão e descompressão, de foco e desfoco. Estou aqui na redação, faço uma parte, vou para fazer as minhas questões. Faço as minhas questões, depois eu volto para a redação e a minha cabeça vai desanuviando, a minha cabeça vai ficando dinâmica e esse tempo vai sendo aí muito bem aproveitado. Além disso, é preciso que você também se atente a aspectos como a letra legível e arredondada, como nós olhamos em um dos capítulos desta aula. Não confunda letras maiúsculas e minúsculas, porque o Enem vai cobrar de vocês a colocação. Não misture letra de forma com cursiva, tente fazer uma letra equilibrada. Se eu comecei a fazer uma letra cursiva, que é aquela letra mais arredondada, como o próprio nome já diz, que segue o curso da mão, tento de todas as formas não confundir com a letra de forma, que é chamada de letra bastão ou letra script, né? Mantenha um equilíbrio disso. Além disso, nada de letras artísticas, na verdade, nada de arte na sua redação, né? Nada de desenhos, pinturas. Caso você cometa algum erro, você deve só passar um traço, né? E escrever do lado aquilo que você errou, né? De maneira certa, obviamente. Mantenha a letra sempre do mesmo tamanho, porque isso vai ajudar você a não escrever demais e a ocupar todos os espaços disponíveis, tal como a redação que nós analisamos anteriormente. Depois, separe as sílabas no fim da linha. A gente chama isso de translineação. O que é translineação? Transmudança, então é a mudança de linha. Faça a separação silábica corretamente, tá? Porque isso é um dos pontos perdidos, capazes de tirar pontos dos alunos na primeira competência. Outra coisa, separe essa sílaba, esse traço separativo, ele precisa ficar dentro. Alguns alunos colocam o traço separativo embaixo, né? Embaixo da letra. Ali não é o lugar dele é bem no meio, tá bom? Coloque acentos, né? Não finjam que estão colocando acentos. Coloque acentos, coloque pontos, cedilhas, crases e tios, deixe tudo isso muito aparente. Lembra que a redação de vocês vai ser digitalizada. É como se eles tirassem uma foto, transformassem em PDF e o avaliador ainda vai ler essa redação, né, pelo computador. Então, quanto mais legível você puder fazer, né, o seu material, isso vai ser interessante. Use também uma boa caneta preta, nós já dissemos isso lá na primeira aula, de preferência uma caneta que seja 0,7, porque ela é uma ponta mais fina, e isso facilita na legibilidade. Como eu já havia dito, se for rasurar, passe apenas um traço, se você errou, escreva em cima, né, se houver espaço, que a gente chama isso de letra flutuante. Se não tiver mais espaço, mas se tiver espaço, escreva após, né, esse traço que você fez marcando o erro. Use bastante sinônimos. Ao começar a prova, escreva uma lista dos sinônimos das palavras núcleo, para que você não repita e cometa o erro lá na coesão.
Além disso, não se esqueça dos elementos coesivos, dos operadores argumentativos, né, que são essenciais para a progressão do seu texto. No mais, desejo a você uma excelente prova com técnica, estratégia e tranquilidade, porque você vai chegar lá. Até a próxima. Tchau, tchau.